irmãos, nós temos a alegria de aqui do púlpito pegar a Bíblia e convidar você para pegar a sua Bíblia, pois nós vamos orar, pedir a Deus a orientação do Espírito Santo para entendermos a palavra de Deus. Querido e bom Deus, mais uma vez estamos aqui na tua santa presença. Esta é uma honra concedida a pecadores arrependidos que sentem no coração, pela obra do Espírito Santo, o desejo de vir adorar o Senhor. E ao estarmos nesse recinto, Senhor Deus, nós não merecemos, mas em Cristo, por seus méritos, abençoa o teu povo, abençoa cada um de nós, ao abrirmos a tua palavra, para conhecermos mais dos teus planos, das tuas orientações. Batiza a tua igreja nesta manhã com o entendimento da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Eu espero que você esteja apreciando cada vez mais abrir a Bíblia e conhecer uma nova história, conhecer uma nova experiência de um personagem, de uma família. E a história de hoje é um grande deleite para todos nós. O título da mensagem de hoje é: Amigo, anda comigo, confia na promessa. Eu quero convidar você nesta manhã a fortalecer os laços de amizades com Jesus. Eu quero convidar você a nesta manhã decidir todos os dias andar com Jesus como um amigo. Eu quero convidar você nesta manhã a confiar plenamente nas promessas de Deus. Gênesis capítulo 17, o versículo 1. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus está repleta de histórias, de experiências, que são modelos para nós nos últimos dias. Não se esqueça, cada família, cada história, ela vive o seu estilo de vida, ela vive a sua missão e ela vive o juízo. Capítulo 17 de Gênesis e o versículo 1. No final do verso diz assim: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Amados, passou o dilúvio, o grande caos, a grande destruição universal, e nós então agora encontramos, após o dilúvio, uma terra vazia, uma terra sem nada. E Deus agora então vem buscar formar uma nova geração, uma geração diferente, uma geração que tivesse o temor a Ele como o Deus soberano e Criador. Nós temos então os 3 filhos de Noé, que saíram da arca com Noé e sua esposa, Sem, Cão e Jafé. Desses 3 filhos nós encontramos agora uma coisa em comum: todos os 3 foram educados nos caminhos do Senhor. Todos os 3 receberam as mesmas orientações, entenda bem isso. Só que numa família nós encontramos filhos com diferentes personalidades. O caráter é formado nos filhos com um só propósito, mas de diferentes estilos para poder trabalhar os filhos. E então, o que nós encontramos agora? Cão, ele segue a direção da experiência de Caim. Ele se torna rebelde, ele se torna um revoltado contra Deus. E ele sai da presença do Senhor. E ele segue agora com a sua família. Eu até anotei aqui: uma família rejeitou a Deus e seguiu fazendo a vontade do seu coração. Eles agora avistam uma terra, a terra de Sinear, e eles seguem para lá. E ali, eles agora fixam residência, formando uma cidade. Nesta cidade, eles constroem uma torre. Gênesis capítulo 11 e o versículo 1 diz para nós que era um só povo, com uma só linguagem, com uma só orientação. Não era para eles formarem uma cidade, era para eles viverem cada família no seu cantinho, e eles então estariam agora obedecendo a Deus. Mas eles decidiram uma coisa: afrontar a Deus
e foram construir uma torre para terem um célebre nome. Célebre nome, eles estavam dizendo: nós estaremos acima de Deus. Por quê? Nós vamos construir uma torre. Essa torre, se vier um dilúvio, o que vai acontecer? Ela não vai cair, e nós ficaremos no topo da torre, acima das montanhas, da altura das montanhas, e Deus vai perder para nós. É isso, simplesmente isso eles estavam dizendo. Bom, chega dessa família. Infelizmente, uma história triste. Toda família que decide se rebelar contra Deus, a sua experiência não é a melhor experiência. Mas nós encontramos agora então Sem e Jafé. E de Sem agora surge uma família fiel, uma família justa, uma família que andava com Deus e seguia os caminhos do Senhor. Desta família nós encontramos capítulo 11 de Gênesis e o verso 26, que surge Abraão. Gênesis capítulo 11 e o verso 26 diz assim: viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Então, essa era a descendência de Sem. De Sem veio agora então Abraão. E eu quero convidar você para a gente conhecer um pouco mais da história desta família. A família de Abraão, uma família diferenciada, uma família pecadora, uma família santificada, uma família que teve muitas falhas, uma família que viveu conforme a vontade de Deus. Mas que contraste! Peca e anda conforme a vontade de Deus, falha e anda segundo os planos e os desígnios de Deus. Sabe por que essa história é interessante? Porque essa é a sua história, porque essa é a minha história. Porque nós pecamos, mas nós podemos andar nos caminhos do Senhor. Porque nós falhamos, mas nós podemos viver conforme a vontade de Deus. Deus chega agora a Gênesis capítulo 12 e o versículo 1. Eis a história de Abraão. Capítulo 12 e o versículo 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Por que, Senhor? Senhor, o Senhor está bem? São algumas perguntas assim. Senhor, não faz sentido. Eu estou estabilizado aqui na minha terra, eu estou no meio dos meus parentes, e o Senhor agora dá uma ordem, e uma ordem para que eu saia da minha terra. Aí é como se Deus respondesse para ele: é porque aqui não é bom para você. Mas Senhor, no meio dos meus familiares não é bom. Aqui não é bom para você. Mas Senhor, a terra já está preparada, eu já tenho plantações, árvores frutíferas. Aqui não é um bom lugar para você. Mas Senhor, eu já tenho uma idade avançada. Aqui não é um bom lugar para você. São as perguntas que nós fazemos para Deus. Senhor, essa moça, Senhor, não é boa para você. Senhor, esse trabalho não é bom para você. Andar com Deus não me dá abertura para questionar Deus. Só sim, Senhor, sou um soldado, eu te obedeço. Amados irmãos, eu quero te convidar para entender essa fascinante história, para vermos alguns detalhes maravilhosos. Deus pode trazer até ao coração sua mensagem. Esteja esse coração tranquilo, ou esteja esse coração agitado, ou esteja esse coração triste, ou esteja esse coração feliz, em qualquer que seja a circunstância, em qualquer lugar, Deus pode trazer uma mensagem, uma ordem, uma orientação para qualquer um de nós. Amados, ele estava vivendo num lugar, talvez você não tenha estudado sobre o contexto da sociedade da época dos personagens, dos patriarcas e dos profetas, mas, amados irmãos, não tinha muita coisa diferente da nossa sociedade. Nessa sociedade, por exemplo, eles prezavam muito pela cultura. Hoje nós encontramos isso. E a prova é que Abraão era um grande intelectual, ele era um homem muito fino, ele era um homem muito educado. Quando as pessoas conversavam com ele, via uma diferença entre um homem polido, um homem de caráter.
Mas naquela sociedade, uma sociedade sofisticada, era uma sociedade que tinha algumas coisas muito semelhantes às que nós temos hoje. Ele cresceu, Abraão, como uma criança, como um adolescente, como um jovem, em uma sociedade que desfrutava do pecado, em uma sociedade que não queria andar nos caminhos do Senhor, em uma sociedade idólatra. Para você ter uma ideia, a família de Abraão, ela adorava a Deus e adorava os ídolos. Olha que coisa! E, amados irmãos, a maior tristeza hoje é uma realidade de uma família que ela tem um pé aqui e tem um pé ali, que ela tem um coração dividido metade para cá e metade para lá. Nesta manhã eu queria convidar você, o seu coração ele é de Deus, o meu coração pertence a Deus, ele não pode ser dividido. Mas a família de Abraão tinha esse problema sério. Ele resistiu na juventude às pressões, à tentação que a juventude enfrenta. Ele buscou uma companheira diferenciada. Quero falar para os jovens: não busque qualquer uma, pode ser bonita, tem que ser bonita, pelo menos assim, equivalente a você. Alguns alcançam umas bênçãos que a gente fica assim admirado, né, Jade? Assim, nem... Ai, são os presentes de Deus que Deus dá sem a gente merecer, né? Ache sua esposa sempre a mais bonita, por favor. Ache seu esposo sempre o mais simpático. Os namorados, ela é a menina mais linda que existe. Os olhos dela são os olhos, viu, fulano? Estou falando para você. São os olhos mais brilhantes do mundo. Amados irmãos, Abraão escolheu uma esposa diferenciada. Temos que acertar na esposa, temos que acertar no esposo. E Abraão, ele é sedutor, porque aquele que está sintonizado com Deus, ele tem a seta, a flecha certinha que vai acertar o alvo. Bom, chega o momento em que Deus dá uma ordem para Abraão. Abraão, chegou a hora, eu estou ordenando você, porque chegou o momento, é hora de sair da sua família. Irmãos, o momento de separar das famílias, dos familiares, é um momento difícil. Você sabe disso. Seja por um momento, uma coisa boa ou ruim. Os jovens, quando saem de casa para a faculdade, ou para um trabalho, ou para casar, mesmo casando com a mais maravilhosa, família é família, e jamais devemos deixar de amar a família. Por isso eu queria pedir para os filhos que casam: não se esqueça, a casa do seu pai e da sua mãe ainda é a sua casa, e agora é a sua casa e a da sua esposa. Visite. Bom, não vamos falar muito sobre esses detalhes. Eu queria te convidar agora para ver Gênesis no capítulo 1, como foi trabalhado por Deus aqui, 3 palavras importantes, para que a gente entenda uma coisa: tudo vem do Senhor, sejamos submissos a Ele, o que Ele falar é o melhor para nós. E então Gênesis capítulo 12 diz assim: sai da tua terra, uma ordem, e vai uma ordem. Amados, tem ordens de Deus que elas são difíceis de serem engolidas, porque elas vêm num momento incerto. Elas vêm assim, sabe, numa circunstância que você e eu não estamos prontos para receber aquela ordem. Você ama Deus? Ama você a palavra de Deus? Então esteja pronto para qualquer momento Deus lhe falar ao coração. Deus chega agora então e faz uma promessa para ele. Nós encontramos no verso 2: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o nome. Está lembrando dessa frase aqui agora? Aqueles que construíram a torre de Babel, eles disseram: vamos construir uma torre e engrandecer o nosso nome. A visão deles era uma visão egoísta, era uma visão deste mundo, era uma visão para a soberania humana. Amados, ninguém é mais importante do que ninguém, por mais que tenha uma posição aparentemente mais reconhecida. Seja aquele que é empresário, seja o que é um simples empregado, irmãos, seja aquele que é um grande intelectual, seja aquele que não sabe falar direito, irmãos. Mas Deus vem para Abraão e diz: Abraão, enquanto
a geração de Cão queria engrandecer o nome, queria serem exaltados, eu chego para você que é humilde e eu digo que eu vou te engrandecer. E Deus está dizendo para ele assim: eu vou engrandecer, eu vou fazer de você uma grande nação, é a promessa de Deus. E depois Deus diz para ele a bênção: eu vou dar muito dinheiro para você, eu vou dar muita riqueza para você. Ontem eu assisti 6 minutos, eu mandei para vocês, assistam a história do Dr. Milton Afonso. Dr. Milton Afonso, ele está com Covid, ele está com quase 100 anos de idade, e ele marcou a história de muitos jovens, inclusive a minha. Ele ajudou a pagar parte dos meus estudos. Dr. Milton Afonso, milionário, ele mora num lugarzinho assim, só uma ilha, tá? Ali no Rio de Janeiro, ele tem uma ilha que é dele, um helicóptero, alguns milhões, e chegou a ter talvez bilhões. Ao você conversar com ele, eu tive pessoalmente perto dele, não assim mais direto. Que simplicidade. Abraão recebe de Deus agora: você vai ser um marco na história, como talvez um dos homens mais ricos que jamais veio a existir. Eu vou engrandecer o seu nome, você será respeitado, os reis vão se aproximar de você. Nós encontramos mais à frente aqui relatos, depois você vai ver como ele era respeitado na sociedade. As nações olhavam para ele como um grande rei morador numa tenda. Ele morava no campo, ele tinha uma vida simples. A vida de Abraão era uma vida no campo, uma vida de simplicidade. Mas eu queria convidar você para, ouça bem, Comentário Bíblico Adventista, página 287. As promessas divinas são cumpridas e suas bênçãos recebidas quando suas ordens são seguidas. Entendeu bem? Está claro? Obedeceu a Deus. Cumprimento de quê? Cumprimento das bênçãos. Abraão deveria romper agora com o seu passado. Abraão agora deveria quebrar fisicamente os laços, renunciar aos laços familiares por causa de um alvo que ele deveria na sua vida agora. E Hebreus no capítulo 11, 8 e 9 diz para nós que ele agora ia andar como peregrino por essa vida, que ele agora ia seguir para uma terra que ele desconhecida, que agora Abraão ele ia para um lugar que ele não sabia. Como seria para você e para mim receber o chamado de Deus? Está na hora de partir. Para onde, Senhor? Está na hora de seguir. Para onde, Senhor? É hora de você deixar tudo. Mas para onde, Senhor? Como é lá? O que tem, Senhor? Filho, confie em mim, eu tenho o melhor para você. Às vezes o melhor de Deus para mim e para você é uma vida mais simples do que a que nós temos hoje. É uma vida mais restrita. Olha que coisa maravilhosa, possivelmente foi para muitas pessoas, redução financeira. Sabemos viver com menos agora. Sabemos viver com um pouco. Sabemos viver agora com a simplicidade da terra. Bom, vamos avançar um pouco mais. Somente os olhos da fé, Comentário Bíblico Adventista 288, fixos nas promessas, podem penetrar o futuro. Como enxergar o futuro? Como ver além dessa parede, se nós não sabemos o que está lá atrás? Bom, a vida de Abraão era uma vida de andar com Deus. Abraão gostava de ficar a sós com Deus. E nós encontramos a experiência de Abraão, é que ele estava numa noite estrelada, e ali olhando para as estrelas, Deus manifesta e chega a Abraão agora, e lhe faz uma promessa. Em meio à natureza é que nós temos um contato mais próximo de Deus. Você sabia disso? No barulho da cidade, na agitação das coisas, às vezes é difícil ouvir a voz de Deus. Sabe por que tem muitas pessoas que admiram a igreja adventista? Aqui você tem mais silêncio, não tem aqui música agitada, não tem aqui pula na frente. O coração aqui pode experimentar, ouvir a voz do Espírito Santo. Deus vem agora e revela bem claramente para Abraão
a sua vontade. Ele vem agora e deixa claro a mensagem: eu tenho uma terra para você, eu tenho um lugar diferenciado, eu quero te levar para lá. Deus vem com a ordem: vai para lá, coloque isso como foco da sua vida. Tudo para você e para a sua família, da agora em diante, é a terra que emana o quê? Leite e mel. Nada é mais importante ou tão importante quanto Canaã. Canaã, Abraão. Entendeu, Abraão? Eu fico imaginando, você entendeu, Abraão? Canaã, viu? Prestou atenção? Canaã. Não mais aqui onde você está. Agora é Canaã. O coração precisa estar sintonizado com a terra. Os olhos devem estar fixos na terra. Os ouvidos devem estar atentos aos sons da terra. A boca deve falar das maravilhas da terra. Os pés devem estar caminhando para a terra. A terra, viu? Viu? Prestou atenção? Entendeu? Preciso falar de novo, Abraão. Abraão, preciso falar a terra, viu? Acabou, Abraão. Só a terra agora é o seu foco. Mas sim, Abraão, a terra. Canaã. Você contava? Não. Jardim Lagoa? Não. Minas Gerais? Não. Brasil? Esse mundo? Não. A terra, Canaã. Desse tamanho, irmão, Deus está nos sacudindo. Entendeu, filho? Canaã. Canaã é o seu foco. Tudo para você agora. Deus quer tirar a família de onde ela não deve estar por causa das coisas que ali acontecem. São coisas que não são boas. Nós precisamos ter uma sintonia com a vontade do Senhor para seguir confiante de que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Abraão, você deu. O dia em que você entregou o coração a Jesus, você não é mais dono da sua vida. Quem manda é Deus. Sabia? O dia que um casal se une, quem manda não é o marido, quem manda não é a esposa, quem manda é Deus no lar. Quando um filho nasce, mesmo que ele não quisesse nascer naquele lar, agora quem manda são os pais e Deus acima de tudo. Entendeu bem como é que são as coisas? Amados irmãos, Abraão agora ele coloca em prática, e Abraão recebe de Deus a certeza de que ele seria uma bênção, ele seria abençoado e ele ia abençoar outros. Como eu tenho tido a alegria de conversar com algumas pessoas que são abençoadas e estão abençoando outras. Olhe para os seus vizinhos, abençoa os seus vizinhos. Olhe para os seus colegas de classe, abençoa os seus colegas. Olha que coisa maravilhosa para um jovem cristão, é saber que tem um colega que não sabe muito da matéria e falar que eu posso ir na sua casa essa semana e eu queria abençoar você te ensinando essa matéria. Ou depois da aula, fica um período a mais, ou alguém te liga no telefone e fica 10 minutos, meia hora, uma hora, e você conversando, orientando, ensinando, instruindo, confortando, consolando, orando, abençoando as outras pessoas. Amados irmãos, Deus vem a Abraão e diz: você vai ser rico. Você acha que os olhos de Abraão arregalaram? Não vamos avançar aqui, irmãos, tanta coisa. Essa história é maravilhosa. Leia no Patriarcas e Profetas. Você vai ficar algumas horas meditando nessa história. Não subiu para a cabeça de Abraão a riqueza. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, você será diferenciado de todos os outros da sociedade. Não subiu para a cabeça dele, irmão? Não pode subir. Bolso cheio, glória a Deus. Roupas, móveis, carros, não sei o que mais, beleza, bonito, bonita, glória a Deus por tudo, nada para nós. Abraão fixou a sua residência numa tenda. Abraão escolheu ir morar numa tenda do que num prédio. Abraão escolheu ir morar numa tenda no campo do que numa vila, numa casa luxuosa. Abraão passava próximo da cidade, mas não fixava a residência. Entendeu como é que eram as coisas? Agora, eu quero convidar você para ver uma coisa. Abraão não teve apego ao luxo e aos encantos.
Muito rico, muito simples. História de Milton Afonso, de novo, eu repito. Muito, muito, muito rico. Muito, muito, muito simples. Tenha cada vez mais riqueza para abençoar os outros. Tenha cada vez mais posses para abençoar os outros. Amados, como era a família religiosa de Abraão? Estou falando do estilo de vida dele. Eu quero te convidar, Patriarcas e Profetas 82 diz assim: Abraão, o amigo de Deus, um digno exemplo. A sua vida foi uma vida de oração. Onde quer que armasse a tenda, junto ele construía um altar, convocando todos para o sacrifício da manhã e da tarde. Culto familiar. Você já pensou em convidar os seus vizinhos para fazer culto na sua casa de manhã e à tarde? Deus não abriu mão, viu? Queria dizer aqui bem claro: o culto de manhã e o culto da tarde, Deus não abre mão. Mas pastor, minha vida, Deus não abre mão. Culto de manhã e culto à noite, no pôr do sol de preferência. Por quê? Porque é a hora do altar. É a hora que a família se reúne para dizer: em Cristo nós alcançamos a salvação. Nós dependemos de Cristo como Cordeiro de Deus. Deus é tudo para a nossa família. Esta é a experiência do culto familiar. E Abraão, ele ordenou bem a sua casa. Só que chega agora na sua vida uma grande provação. E eu quero convidar você para ver essa experiência de Abraão, que não foi. Capítulo 12, a partir do verso 10, Abraão no Egito. Que experiência foi essa de Abraão agora no Egito? Assim que ele entrou na terra de Canaã, ele possui a terra, mas ele chega, olha que coisa interessante, terra que emana leite e mel, tem fome agora. Terra que emana leite e mel agora, falta comida. Terra que emana leite e mel, a água está acabando. Por quê? Para que Deus permitiu que Abraão chegasse no momento de crise? Sua família, minha família, vivemos em um momento de crise. Como vamos nos comportar? Qual será a nossa postura diante da crise? Como vamos reagir? Entrando em Canaã, na terra da promessa, enfrenta ele uma grande prova de fé, uma fome. O que fazer? Confiar é a única saída. De Deus vem a bênção para aquele que tem fé. O que é o Egito? Vamos ver rapidinho. Egito seria hoje os Estados Unidos, por exemplo, para muitos, ou a Europa, algum país bem rico, europeu. O Egito era a terra da riqueza. O Egito era a terra dos sonhos, a terra da fartura, um lugar de refúgio para os famintos. É uma pergunta. Eu não estou afirmando. Por mais que seja a terra da fortuna, a terra da fartura, a terra produtiva, é o lugar. Quando Abraão foi para lá, 7 coisas aconteceu na experiência de Abraão ali no Egito. Primeira delas, no Egito, o viveiro dos pecados. O Egito era um lugar onde o pecado ele predominava. Segundo, o Egito, os olhos dos homens eram para perversão, promiscuidade, traição e adultério. Qual era a prova? A prova era o seguinte: qualquer mulher que aparecesse, se você já tinha uma e se ela fosse bonita, o que podia fazer? Olhar para ela só, pegar para você. Lembra? Nós estudamos a história passada, na época de Noé. Os homens mais fortes pegavam as mulheres dos mais fracos, e essa era a lei que existia, que predominava, a lei do mais forte, do mais rico, do mais poderoso, do mais intelectual. Agora então nós encontramos essa mesma experiência também ali, capítulo 12, 14, 15. Agora o faraó toma a esposa de Abraão para ele. Outra coisa, no Egito, meus amados irmãos, a mentira predomina, a tal ponto que um homem de Deus entrou na onda. Não entre na onda da sociedade quando é para o pecado. Irmãos, Abraão agora, ele é uma mentirinha, é uma mentira branca. Ela é minha irmã mesmo, assim, você entendeu? Minha irmã, né?
Nada disso, irmão. Era a esposa dele, colocando em risco a esposa. Já imaginou? Será que ele dormia aquela noite? Quem sabe na alta madrugada? Não, talvez nem chegaria a isso. Quem sabe ali já quando era 7 horas da noite, não sei, ele deitado na cama dele, olha para o lado, não vê Sara, e ele imagina, nesse momento aquele homem está usando a minha esposa, está abusando da minha esposa. Será que aquele homem estava em sã consciência? Não estava. Naquele momento, Abraão estava longe de Deus. O primeiro momento em que ele decidiu ir fixar a residência no Egito, ele já estava longe de Deus. Que coisa impressionante. No Egito, amados irmãos, podemos desconfiar de Deus, da sua proteção. Sabe por quê? Porque onde se aglomera o pecado, Satanás é o rei. Ele é que está no comando. É ou não é verdade? Me diga sinceramente, irmãos, se nós não encontramos hoje uma sociedade onde o pecado predomina. No Egito, amados irmãos, tem juízo punitivo. Ali Faraó agora ele recebeu com a sua casa as pragas. E por último, no Egito, não é o lugar de Abraão, é em Canaã. Canaã era a cidade, Canaã era a terra, Canaã era o lugar, Canaã era o campo para Abraão viver. As pressões não devem nos amedrontar, irmãos. Perdeu o emprego? Não fique com medo, não. O dono do emprego é seu pai. O dono daquela fábrica é o seu pai. O dono daquela indústria é o seu pai. O dono daquelas lojas é o seu pai. Amados irmãos, as atrações não devem nos encantar. Não devem nos encantar. As necessidades não devem nos fazer baixar a guarda e ceder os princípios. Agora ouça bem, por que isso aconteceu com Abraão? Sabe, porque no final da história de Abraão ia ser escrito o registro de que Abraão foi modelo de fé, o pai da fé, o amigo de Deus. E você e eu passaremos momentos fortes na nossa vida. Quais são os propósitos de Deus? Eu leio para você. Deus tem provado o seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. É por sofrimentos severos, decisivos, que Deus disciplina os seus servos. Abraão não estava livre de fraqueza, ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino. Nenhum desvio da estrita integridade pode encontrar a aprovação de Deus. Patriarcas e profetas sempre. Queria te dizer uma coisa: nem um grama naquela balança que você pesa passa alto à vista de Deus. Nem um centavo. Te devolver um troco a mais não é seu. Amados, e Abraão enfrenta agora esse momento difícil. Deus diz para você e para mim: viva conforme o assim diz o Senhor. Após o episódio no Egito, ficou bem claro para Abraão uma coisa: aqui não é seu lugar. Egito não é. Caramba, entendeu? Mas pode estar em Contagem com foco em Canaã? Pode. Pode estar num sítio em Contagem com foco em Canaã? Pode. Pode ir à escola, a uma faculdade e estar com foco em Canaã? Pode não. Deve. Precisa ser assim a nossa vida. Amados irmãos, um homem de caráter, quero rapidinho ver com vocês como ele era visto pela sociedade. Abraão, um homem humilde e paciente e de paz. Capítulo 13 fala para nós que ele chega e diz para Ló: nós não vamos ter briga entre nós. Eu sou de paz, Abraão. Seja de paz, irmão. Segundo, Abraão, um cidadão que tinha uma visão do céu. Todo mundo que falava com Abraão, o coração de Abraão era a pátria celestial. Sabia disso? Hebreus diz isso para nós. Caminhou peregrino por essa vida com o coração na pátria celestial. Terceiro, Abraão, príncipe na terra. Ele estava agora com os filhos de Et, e os filhos de Et chegam para ele e dizem: tu és príncipe de Deus entre nós. Que coisa, hein? Parou para imaginar isso? Você, lá no Ceasa, é um príncipe de Deus.
Você, lá onde você trabalha, é um príncipe de Deus. Você, lá onde você estuda, é uma princesa de Deus. Lá onde você anda no seu bairro, na sua vizinhança, você é um príncipe e uma princesa de Deus na terra. Sabe por quê? Porque o seu reino é o reino celestial. E Abraão vive essa experiência. Abraão, Ellen White diz assim, Patriarcas e Profetas 1, 3, 4. Abraão era honrado pelas nações, chefe sábio e capaz. Patriarcas e Profetas 142. Seu próprio exemplo, a influência silenciosa de sua vida diária era uma lição constante. Havia uma fragrância em torno da sua vida, uma nobreza e formosura de caráter que revelavam a todos que ele estava em ligação com o céu. Irmãos, parou para imaginar como era a vida desse homem diante da sociedade? Um encanto de Deus. Mas ele acabou de mentir. Um encanto de Deus. Davi acabou de adulterar e além de adulterar ele fez o quê? Mandou matar. Um encanto de Deus. Eu queria só dizer uma coisa interessante para você. Arrependimento e confissão é igual a perdão. Apaga-se o registro diante dos olhos de Deus do seu pecado. Se nesta manhã você está se achando assim muito pequeno, pequena, diante da experiência de um homem que agradou os olhos dos céus, eu queria te dizer que se você decidir arrepender-se, confessar os pecados, abandonar a vida, você e eu somos um encanto de Deus aqui na terra. Amados irmãos, no capítulo 15, Deus chega para Abraão agora e Deus reafirma a promessa. Passa um bom tempo depois da falha no Egito, alguns anos, e Deus manifesta novamente no capítulo 15. E no capítulo 16, Deus permite uma outra prova para Abraão. Capítulo 16, Sara agora, usada pelo diabo, irmãos. Olha que coisa terrível. Uma família de Deus permitiu que o inimigo entrasse, irmão. Sara sabia a questão do adultério. Sara sabia a questão da poligamia, irmãos. E Sara agora, duvidando de Deus, Sara diz para ele: toma minha serva, vai dormir com ela. Tem uma noitada agora com a minha serva, vai lá. Você acha que foi primeiro um dia só? Não creio. Abraão era muito forte, né? Vai lá, só uma noite. Passa um dia, uma semana, ele: não vou, não quero, não posso, não é assim, eu sou servo de Deus, sou eu. E foi exucrinando, não sei se você conhece essa expressão, foi cozinhando, até que Abraão cedeu. Não ceda. Jamais duvide de Deus e ceda ao pecado. Amados irmãos, mesmo em família, o inimigo pode tentar nos levar a vacilar. Pode querer usar a esposa como usou Sara, pode querer usar os filhos, pode querer usar o esposo. Amados irmãos, a família precisa sintonizar, e mesmo assim o inimigo pode alcançar. Amar dos momentos colhidos por ter ouvido o mau conselho da esposa deve ter azucrinado realmente Abraão até que Abraão não aguentou e cedeu ao pecado, e depois colheu frutos amargos, tanto Abraão quanto Sara. Capítulo 17, versículo 1, fechando aqui um pouco mais sobre essa experiência do estilo de vida de Abraão. Deus chega para Abraão agora e diz: Abraão, anda na minha presença. Capítulo 17, anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Vários anos depois, olha que coisa interessante. Não é que Deus ele não se questiona Deus. Abraão agora, após vários anos sem a manifestação de Deus, Deus vem agora e se manifesta a Abraão e fala para ele: Abraão, anda na minha presença, filho, confia em mim, descansa em mim, não duvida. Os anos foram passando, a promessa não se cumpria, ele teve Ismael, e agora, depois de vários anos, Deus vem novamente. O silêncio de Deus é a oportunidade para reflexão na vida. Por que não sou feliz? Momento para refletir da vida.
ser perfeito. A perfeição de Abraão era confiar no Cordeiro, irmãos. Era depositar a sua fé no Cordeiro de Deus. Abraão agora, um momento de dúvida na família. Em Gênesis capítulo 18, versículo 12, Sara agora riu, duvidou de Deus. O anjo chega agora para ela e diz assim: haveria porventura alguma coisa impossível para Deus? A fé em Deus na família precisa estar inabalável para que Ele possa cumprir os seus propósitos. Deus ordena agora para Abraão um pouco mais do estilo de vida de Abraão. Deus dá uma ordem para ele agora: Abraão, pega o seu filho, Abraão, e leva o seu filho agora para o Monte Moriá, e ali sacrifica o seu filho. Nossa, que momento, irmão. Já haviam passado muitos anos, Isaac já havia nascido, e Deus chega agora para Abraão e diz assim: Abraão, me dá seu filho. Abraão, me dá sua esposa. Me dá toda a sua posse, Abraão. Você lembra do sábado passado? Deus pediu tudo para nós. Estamos prontos quando Deus pedir tudo para nós, irmãos. Irmãos, para Deus, muito mais do que as nossas empresas é o nosso coração. Porque quando nós damos coração, depois nós vamos dar tudo o resto. Sério, nós vamos dar tudo. E Deus pede para Abraão como se estivesse pedindo o coração dele: me dá o seu filho. Quando confiamos e obedecemos, olha o que Deus fala. Capítulo 22 e o versículo 12. Capítulo 22 de Gênesis, versículo 12, nós lemos assim: então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada faça a ele, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Abraão entendeu agora bem claramente, irmãos, com relação à sua vida. A vida de missão de Abraão, como é que foi? Abraão foi um missionário no Egito? Não foi. Ele tinha que ser um missionário no Egito. Aquele que decide ir para estar numa sociedade perversa precisa ter um pensamento: Deus quer salvar o Egito, então se eu vou para lá, eu vou para salvar o Egito. Deus quer salvar os seus colegas de classe, então se você vai para a escola, vai com foco para salvar os colegas. Deus quer salvar o SEASA, então se você vai para o SEASA, vai para salvar as pessoas do SEASA. Aonde quer que for, meus irmãos, mesmo se tomarmos decisões que não é a vontade de Deus, Deus quer que a gente seja missionário. E Abraão agora lá no Egito, ele vacilou. Nós já estudamos a história, mas Abraão, Deus não deixou passar alto. Com as pragas, Deus pregou para Faraó. Sabiam disso? As pragas do Egito foi a oportunidade de Deus pregar para Faraó que aquele homem, mesmo tendo mentido, era um servo de Deus. As pessoas, o Espírito Santo vai trabalhar no coração das pessoas, e as pessoas vão entender que você, mesmo sendo um cristão, você é humano, você erra. Mesmo você sendo um pastor, você erra. Mesmo você sendo um ancião, você está sujeito a errar. E Deus vai trabalhar o coração das pessoas para a conversão das pessoas. Por quê? Porque Abraão se arrependeu e confessou. Por isso ele recebeu o perdão de Deus. Seguia Abraão por onde ia, e ele pregava Deus. Erigia o altar, todo mundo ficava sabendo. Ei, faz 50 anos passou um homem por aqui. Quem? Abraão. Chega um estrangeiro? Abraão. E agora eu fecho convidando você para ver sobre o juízo de Deus. Os anjos vão à casa de Abraão para comunicar a ele que Sodoma e Gomorra seria destruída. Nós precisamos ter a presença dos anjos do nosso lado. Capítulo 18 e 23, Abraão começa a interceder. Abraão começa a orar. Irmãos, todo aquele que anda com Deus, ele ora. Todo aquele que anda com Deus, ele intercede pela salvação dos outros. E Abraão começa a interceder agora por Sodoma. Patriarcas e Profetas 1:3-8 diz: Deus conferiu grande honra a Abraão. Anjos do céu andavam e falavam com ele, como faz um amigo a outro. Quando os juízos estavam para cair sobre Sodoma, esse fato não lhe foi oculto, e ele se tornou intercessor junto a Deus pelos pecadores.
Ouça mais, Patriarcas e Profetas 140. O amor pelas almas que pereciam inspirava a oração de Abraão. Ao mesmo tempo em que ele repugnava os pecados, desejava que pudessem salvar-se. Cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. Cada hora alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e de rogo, mandando o pecador fugir desta condenação terrível? Onde estão os que intercedem junto a Deus por ele? Essa semana, faça um propósito com Deus. Todos os dias interceda pelo menos por uma pessoa. Clama a bênção se o seu filho está se afastando de Deus. Ora por ele constantemente. Clama pelo seu vizinho se ele ainda não conhece a Deus. Por um familiar, por alguém que está nesse mundão perdido. Abraão agora, um intercessor, amados. E enquanto o mundo de Sodoma, Gomorra e as outras cidades eram destruídas, ele e a sua família estavam protegidos pelo Senhor, blindados por Deus diante do juízo. Todos os dias, irmãos, ao pegar na mão da sua esposa, dos seus filhos, reunir a sua família, tenha certeza que o seu lar está protegido diante do juízo, que o teu lar está salvo, amém? Que a tua esposa é a queridinha de Deus, que o teu esposo é o amado de Deus, que o teu filhinho e a tua filhinha são as joias mais preciosas de Deus. Amados irmãos, um grande juízo para Abraão. Abraão chega agora lá no Monte Moriá e ele vai sacrificar o seu filho por amor a Deus. E o juízo só é aprovado aquele que faz uma entrega completa como sacrifício vivo e agradável a Deus. Deus diz para Abraão no capítulo 22 e 12 que nós lemos, depois dessa grande prova, depois de passar pelo juízo, porque quando Deus pediu para Abraão um filho, se Deus falar, Senhor, eu não vou no monte, Senhor, eu não vou te dar o meu filho, Abraão estava dizendo para Deus, o Senhor não é o primeiro na minha vida. Ele seria reprovado e Abraão passaria pelo juízo sem a aprovação de Deus. Nesta manhã, meus amados, que história fascinante. Nesta manhã, amados, que maravilhosa experiência para mim e para você no nosso dia a dia. Não vá para o Egito, por favor. Não vá. Como é não ir para o Egito? Não se envolver com as coisas do Egito. Confia no Senhor diante da peste, diante da pandemia, diante da fome. Confia no Senhor. Diante do desemprego, confia no Senhor. Abraão, ele estava sintonizado com Deus, mas houve momentos que ele ouviu mais a voz da esposa do que a voz de Deus. Abraão, diante do juízo, Abraão agora é aprovado por Deus, e Abraão agora se torna um modelo para a história, um amigo de Deus, o pai da fé. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe mim, a minha família, nossas famílias, que estejamos sintonizados diante de Deus. Por quê? Porque nós caminhamos para Canaã. E Abraão tinha isso em mente, uma pátria superior. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Bom Deus, maravilhoso Deus, a tua palavra é fantástica. Mais uma vez ela foi aberta e a cortina, Senhor, se abriu para nós enxergarmos uma experiência difícil. Senhor, que coisa! Uma vida estabilizada, um emprego bom, excelente, que daria segurança total para famílias, escolas. E agora Abraão tem que sair dali, romper com os seus familiares, para ir para um lugar que ele não conhecia. Mas ele acreditou, Senhor. Ele acreditou que o Senhor tinha o melhor para ele. O Senhor sempre tem o melhor para nós. Nós confiamos no Senhor. Abraão partiu, mas ele era humano como eu, como todos nós aqui. E ele então falhou, Senhor. Ele mentiu.
Abraão deu ouvidos à esposa quando não deveria ter ouvido o Senhor primeiro, em ser fiel aos princípios. Amargas foram as consequências, mas Abraão prosseguiu, arrependido, confessando, porque Abraão tinha um foco: Canaã, Senhor. E diante do juízo ele foi aprovado. Amém. Nesta manhã nós te imploramos, aprova, Senhor, a nossa vida. Por favor, Senhor, registra do lado do nosso nome no livro memorial que nós te amamos acima de tudo, que nós confiamos no Senhor diante das provas mais difíceis da nossa vida. Por favor, Senhor, toma a nossa vida nesta manhã, nossa família, e sela-nos para a tua honra e para a tua glória, porque nós queremos andar com o Senhor, porque nós queremos ter o Senhor como um amigo, porque nós confiamos nas tuas promessas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é